Gente, aula 5, vive redação de vestibular. Na outra aula falamos levemente sobre tópico frasal, agora vamos pegar exemplos mais claros e alguns conceitos que a gente pode colocar a mão sem mergulhar tão fundo, sem ir só na questão da teoria e também dar continuidade a um exercício básico antes da prova, como eu já havia comentado. Um arroz com feijão bem feito, claríssimo, com objetividade, de repente com um título que suscite a vontade de ler aquele texto, que é a coisa mais estranha de colocar um título que a gente não tem vontade de ver nada além daquilo. Então, gente, vamos lá. Estrutura textual e contextual. A unidade básica de manifestação da linguagem é o texto. É uma unidade básica, mas que dentro de seus domínios existem campos máximos e mínimos. Não é uma simples sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. Estamos falando, então, daquilo que a senhora comentava como identidade, como texto com nervos, vontade, fome, sede, à la Drummond. Chegamos a uma unidade linguística que está dominada, que tem um campo minado e dominado. Elementos responsáveis pela textualidade. Que palavra bonita. Coesão e coerência. Básico dentro de um texto. Coesão já é uma palavra menor. Coesão é interna na própria sequência da frase. A coerência é mais abrangente. A própria palavra se expande. Coerência entre parágrafos. É possível dizer uma frase como: as prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Ouvi vozes. Lembram? As prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Existe um elemento de conexão, coesão, por isso, porém a coerência dessa frase fere inclusive direitos humanos. É possível, gente. É possível manter a frase, mas professor, é arriscado o que você está falando, porque a todo tempo você diz, defenda seu ponto de vista, mostre sua cara, coloque tudo que tem por dentro. É possível, gente, porém sabemos que é um argumento, desculpa a palavra, mas ela é muito boa, um argumento flácido, ou seja, é fácil de contrapor. Coesão e coerência é eu olhando para o texto a todo tempo e indagando se aquilo que estou dizendo é realmente o que quero dizer, ok? Informatividade. O texto de vestibular tem um caráter informativo, vamos contrapor isso com um texto literário, por exemplo, que é plurissignificativo, que demanda de muitos significados. Um texto de imagem riquíssimo. Peguem as coisas que nós estamos aí vendo, campanhas publicitárias incríveis, que nos levam às lágrimas muitas vezes, que é texto dentro de texto, que nos suscita momento de vida, experiência. É plurissignificativo. Claro, existem campanhas que são bastante informativas, porém, é preciso que a gente perceba que o texto de vestibular, ele é um texto concorrente. Por isso também a informatividade vai se ligar àquele elemento de clareza, de simplicidade, de objetividade, porque é preciso dizer, dizendo. Situacionalidade. A situação, o texto vem dada as suas proporções históricas, dado o momento em que o Brasil se coloca frente a outros aspectos, momentos políticos, econômicos, sociais, era de sustentabilidade, mundos sólidos, mundos líquidos, tantas informações teóricas também que nós podemos aprender da situação. Esse texto está imerso num espaço-tempo estabelecido e ele é marcado, ele é encharcado dessas nuances. Intertextualidade, um texto que está dentro de outro texto. Mais especificamente, vamos falar sobre o tempo. Tempo de mudança, tempo de gerações. Quais são as gerações? Bom, a minha, né? Uma geração lá da década de 70 sonhou algumas coisas. E a de vocês?
sonhou outras e sonha outras coisas. O intertexto, quem começou a falar sobre o tempo? Desde sempre se fala sobre o tempo. Quando nós formos pegar a pena, a escrita, para colocar a questão máxima sobre o tempo, outros textos estão com a gente. Por isso, o intertexto, se nós temos uma leitura, não estou falando só leitura de clássicos, né, livros de mais de 1000 páginas, como Harry Potter. Estou falando de leitura de mundo, de tudo que nos circunda e que nos pesa sobre os ombros, pode nos dar uma referência interessante de intertexto. E nem precisaria ser algo extremamente poético, pode ser algo extremamente argumentativo e ficar muito bonito, certo? Depois, intencionalidade. A intenção de um texto de vestibular está cara a crachá, está colocada num código de barras. É um texto que passa por uma seleção, existe uma intenção, porém o teu texto, o texto que se coloca através de tuas palavras, da seleção e da escolha dessas palavras, possui uma intenção. E nós chamamos então que um espaço de dizer o próprio texto é um espaço de poder, algo xirra, mas é um espaço de poder. Algumas dicas para a introdução. Teríamos muitas, gente, mas aqui a gente pode perceber que essas a gente dá conta com uma certa tranquilidade agora, devido também ao nosso tempo. Introdução roteiro, introdução tese, introdução com exemplos, introdução interrogação. Repetindo, roteiro, tese, exemplo e interrogação. Vamos ver os exemplos. 1. A poluição nos rios é um problema que afeta a todos nós. Percebam que o exemplo 1 tende a um nível de generalização. É uma boa, às vezes, quando a gente está até um pouco inseguro, para dar um start no texto, né, para começar, mas a gente não pode ficar generalizando. A gente vai ver isso depois nas dicas totais daquilo que a gente não pode fazer. Mas é possível começar assim. É um texto que vai se abrir e a gente pode colocar causas e consequências já no segundo parágrafo e defender a questão máxima da poluição nos rios é um problema que afeta a todos nós. Segundo exemplo, a poluição nos rios é uma questão que envolve toda a comunidade, população, indústrias, governo. Mas professora, não é mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, gente. Só que no segundo exemplo, nós temos uma determinação, temos um argumento mais focado e temos como abrir população, indústria, governo. Não é interessante? Se a gente falta exemplo para fazer o meu desenvolvimento. Se eu coloco isso na introdução e eu consigo ter argumento para ir, pelo menos nesses 3 nichos, está feito o texto e tenho como argumentar ainda. Vamos supor lá, novo Código Florestal, quem é que já deu uma olhada? Seria uma boa dica para uma conclusão? Tá tudo aí, o texto está super disponível. 3. Milhares de peixes mortos boiando nos rios. Espumas alvas decolando da superfície da água. Espumas alvas é uma coisa Castro Alves. Um cheiro insuportável de enxofre, aí já não é uma coisa Castro Alves. Na avenida marginal do rio Tietê. Este é um quadro que revela toda a dimensão do problema, que é a poluição dos rios. Percebam o terceiro exemplo, ele já vem um tanto quanto metaforizado, ele cria uma imagem. A pontuação, se nós quiséssemos tirar os pontos que estão bloqueando espumas no final de água, a gente poderia fazer um texto mais contínuo, mas ele não está equivocado, porque o candidato aqui prefere uma condição de iniciar o texto por uma abordagem descritiva, mais narrativa e um tanto quanto metafórica, válida também. Já no exemplo 4, gente, com a crescente poluição nos rios, como chegaremos ao terceiro milênio? Uma introdução que é interrogativa, ela é interessante porque ela pode fazer um mapeamento, pode levar esse leitor a um roteiro de um pensamento estabelecido. O que a gente tem que cuidar na 4, assim como eu falei da 1, é a generalização. A gente tem que tentar fugir mesmo desse senso comum, do chover no molhado, argumentar aquilo que a gente tem segurança, porque tanto 1 quanto 4 a gente pode correr o risco de causar uma ilha narrativa, a palavra também é interessante, uma ilha narrativa, a dissertação fica ali no meio, mas ao entorno os argumentos tendem a ser muito fluidos ou não se colocarem. Então, relembrando, 1, generalização a gente evita,
2. Poluição nos rios, população, indústrias e governo. Tem mais foco. Milhares de peixes mortos boiando nos rios, causa uma imagem, é um texto um início mais metafórico, mas ele não deixa de ser argumentativo e propositivo, inclusive. E 4. Com a crescente poluição nos rios, interrogação, cuidando para não cair em generalizações. Tópico frasal. O tópico frasal é a célula da ideia do parágrafo. Os conceitos básicos para esses parágrafos. O parágrafo é feito para informações sintetizadas e público leitor de pouca formação cultural. Gente, esse é um aspecto mais abrangente do parágrafo enquanto termo mais isolado. Percebamos o parágrafo médio, destinado ao leitor de nível médio, construído por cerca de 100 a 150 palavras. É uma dica, é uma possibilidade de nós nos organizarmos estruturalmente. Parágrafo longo, presentes em obras científicas e acadêmicas destinadas a uma explicação complexa e ideias intercaladas. Vamos ficar aqui com um parágrafo médio de dissertação breve, que é o nosso objetivo enquanto texto de vestibular. O que devemos verificar na conclusão? Retomar a ideia central, lembra lá do tópico, apresentando-a de maneira significativa, em outras palavras. Sumariar os pontos essenciais envolvidos nos parágrafos da segunda parte. Temos uma ideia interessantíssima, achamos que aquela ideia, vamos dizer assim, entre aspas, vende, ou seja, ela tem corpo, ela é mais orgânica. Essa ideia também pode ser ampliada e retomada, já que ela já tem um gosto diferenciado. Quem melhor do que o próprio autor para perceber que aquela ideia lançada é uma ideia que pode dar mais água? Enfatizar o significado de alguns pontos de vista do texto é uma outra saída, por que não? Cuidando sempre para que essa retomada, percebendo os verbos que foram usados, se eu posso fugir do concluo que, em suma, fazer um texto mais, vamos dizer assim, moderno, né? Com receio de falar essa palavra, mas um texto mais up, um texto mais in, um texto mais para cima, em que o próprio leitor lê num golpe, ou seja, ele senta numa assentada, consegue ler integralmente, é interessante. Fechar o texto com uma história, uma citação que enfatize seus propósitos, ok. O mais legal de usar a citação, ou a citação tem uma história específica de um livro que tem tudo a ver com a proposta de texto e eu gostaria de usar. Melhor coisa é a tua experiência de leitura. Se é possível conectar a história do Cerco de Lisboa, de José Saramago, a uma situação histórica específica de mudança econômica, é possível usar? Sim, desde que seja a tua voz a falar desse texto. E vamos lembrar, né, gente? Conclusão é o último suspiro. Não vamos deixar para uma outra voz tomar conta do texto final. E vamos fugir, claro, de frases curta vida, porque a vida é curta, e outras coisas desse tipo, porque não fica bem, não rola, é mau estilo. Vamos deixar a nossa palavra como a última palavra do texto. Formular perguntas que deem conta dos argumentos mobilizados ao longo do texto. Sim, é possível formular essas perguntas, eu fiz todo o meu texto, estou levemente empacado no último degrau, na conclusão. Releio o texto, lanço perguntas para o meu próprio texto, mas o que quer dizer a poluição no rio especificamente de tal margem? Eu lanço a pergunta e preciso encontrar a resposta no próprio texto. Essa trajetória, esse mapeamento é interessante para fazer uma conclusão que retoma aquilo que já foi dito. Isso é uma prática simples, porém muitas vezes a gente vai dando conta de uma totalidade e não consegue retomar uma microestrutura. Eu acho esse exercício interessante para agora e em seguida. Ele também pode rolar de várias formas, né? Vocês pegando argumentos bem próximos, coisas de situação de vida cotidiana, a argumentos aí daquilo que está se cobrando hoje em vários concursos vestibulares. A gente pode pegar um de cada, né? Sul, centro-sul, norte, mesclando para ver como é que eu me saio, como é que eu defenderia esse argumento por uma introdução tese, uma conclusão com retomada, um desenvolvimento em que eu tento muito
muito, muito, muito não cair na mesma vala comum, ou seja, defender argumentos que são lacunas, que eu, ao reler eu consigo ver que não estão sendo validados ao longo do texto. Certinho? 11 dicas para a sua redação. Dica é dica, né, gente? Dica é aquilo que a gente coloca do lado esquerdo do peito, mas a gente sabe que o mais importante é a trajetória que vocês fizeram ao longo de todo esse tempo. É o olhar, é o se colocar e o repertório, obviamente, que cada candidato traz consigo. Mas, vale a dica. Proposta e textos motivadores. Quando vem uma proposta e um texto motivador na prova, é preciso lembrar que os textos são motivadores, eles não foram feitos para serem copiados. Isso é condição, né? A expressão toda que eu copio igual, às vezes até palavras, pode suscitar um impasse aí de pontuação que é desnecessário, já que nós temos argumentos aí para colocar. Em contrapartida, vocês lerem textos interessantes e motivadores de todos os gêneros, por favor, né? Não é preciso gastar tanto tempo se nós conseguirmos ter o hábito, e tem uma riqueza aí de vocabulário, percepção, né? Quem escreve no jornal que tem uma atitude tal, que é mais polêmica, quem tem uma atitude mais refinada, que é um texto mais culto, todos esses textos estão disponíveis, é só olhar. Criatividade, dispensa comentário, criatividade, é bom ser criativo, porém fugir da questão do clichê. Né? Às vezes essa extensão de curta vida, porque a vida é curta, parece algo criativo porque causa um efeito sonoro, mas ele é muito batido, então a gente tem que fugir disso. Não copie, principalmente texto motivador. O texto pressupõe reflexão, a reflexão de quem está produzindo, obviamente de quem está lendo. Reunir ideias. Esse exercício foi o que eu comentei sobre pegar situações cotidianas e conseguir desdobrá-las para que elas se ampliem e virem dissertações, vamos dizer assim, hábitos, né? Aquela situação de colocar aquilo que estou vendo e estou refletindo. Desenvolver. Um texto que não se desenvolve é um texto que avança nos parágrafos sempre dizendo absolutamente a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que usar o recurso de usar com outras palavras. A gente só não pode confundir repetição pela mera repetição. Tópico frasal, a célula máter, a célula que guia, a luz, a chama, aquela que me coloca na varanda. Tópico frasal é o momento em que eu posso inclusive tentar me salvar se ao longo do texto eu fui caindo pelas beiradas, eu não consegui defender totalmente o argumento, eu preciso voltar para o meu argumento inicial. Não localizar o meu argumento inicial. Isso sim, gente, isso não pode acontecer. Coerência. Dei um exemplo um pouco, vamos dizer assim, forçadinho para aquilo que parece coerente, mas externamente coerente, mas internamente é muito fácil de ser contra-argumentado. Conhecimento de mundo, conhecimento de não ser alienado, não estar à parte, não ser indiferente. Pô, tem uma citação bíblica fantástica que diz lá, seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. Ai, Sora, que medo agora! Gente, a citação, ela diz algo freneticamente reverberado, para usar uma palavra mais poética também, a indiferença textual, o texto que não provoca absolutamente nada, esse sim é complicado, né, gente? Às vezes até sentir um pouquinho de nojo do próprio texto não é ruim, é um movimento para a gente recomeçar. Não é, é legal, é interessante. Sora, eu vou provocar um texto incrível, vou fazer todo mundo sentir nojo. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o texto nos mobiliza a ser reescrito e por isso conhecimento é conhecimento de mundo, em todas as esferas, seja bíblico, seja o conhecimento do panfleto tal que está rolando em tal departamento ou dentro da própria escola, ou uma questão familiar que foi colocada e tem que ser desenvolvida, os textos estão todos aí. É possível que a gente se coloque em frente a todos eles. Clichês, evitá-los o máximo possível. Aquilo que é vendido como uma ideia natural e consumada. Então, nós precisamos estar sempre olhando para a própria imagem e linguagem e se perguntando. Fuga do tema. O máximo que pode acontecer,
e que nós devemos ter consciência de que ao tomar a prova, ao pegar a prova e não entender o que está sendo pedido, é preciso, no mínimo, respirar, no mínimo, distensionar e reler pelo menos 3 vezes. Uma vez para entender o máximo da estrutura do que está sendo pedido, a segunda vez para que nós começamos a nos inferir realmente, a terceira vez para colidir, inferir totalmente, saber que o tema é aquele. Professor, e se eu não conseguir? Bom, aí é um outro processo, mas agora é possível pegar pelas 11 dicas que a gente tem sim como fugir pelo menos de uma delas e se colocar. Certo, gente? São essas as dicas dessa aula e vamos lá, né? Tá chegando perto aí o vestibular. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.